teve acesso a um inquérito sigiloso da Justiça, como se comprometeu a socializar, a entregar cópias desse inquérito aos ministros que estavam aí presentes nessa reunião. Vamos agora às opiniões sobre estes trechos exibidos da reunião do dia 22 de julho. 5 de julho. 5 de julho de 2022, 4 meses antes da eleição. Ari. Olha, eu vi nas imagens um Bolsonaro desesperado, visivelmente. Estou falando, você que está no rádio talvez não tenha percebido pelo tom de voz, mas pelos palavrões, né, que a gente pôs um pi, deu para perceber. Então eu vejo um candidato à reeleição que já sabe que vai perder e que está tentando ali, no desespero, que é um discurso, uma fala de desespero, engendrar um discurso que convença o alto comando das Forças Armadas a aderirem ao golpe. O golpe só não aconteceu porque o alto comando das Forças Armadas não aceitou a proposta de aventura. Ou seja, a gente sabia como ia começar, mas não sabia como ia terminar. Eu não digo que o alto comando defendeu a democracia. Não, ele não embarcou numa aventura. E a gente vê aqui alguns personagens dessa aventura que estão ali entre serem toscos e serem assustadores, como o ex-assessor Felipe Martins, supremacista, ali paquerando com o hitlerismo. Então o alto comando, formado por 16 generais 4 estrelas, avaliou, não, essa aventura a gente não tem como embarcar. Bolsonaro tentou na alta cúpula antes das eleições, viu que não dava. Então eu tentei por cima, não consegui. Ele fez uma nova tentativa, ele tentou por baixo, ele tentou mobilizar o povo, mobilizar a população para que fosse lá, destruísse os 3 poderes e impedissem na marra a posse de Lula. Tentou por cima, não deu, tentou por baixo, não deu. Agora, é questão de tempo ele ser julgado por isso na Suprema Corte e punido por isso. As digitais dele estão em tudo. O Amadeu ontem explicou que não é simples condenar, julgar e condenar um ex-presidente. E é verdade. Mas cedo ou tarde, isso precisará acontecer. Vamos agora ouvir a Poliana, lembrando que o que se tratava dessa reunião era inviabilizar a eleição de 2022, a Poliana. Amadeus, eu tenho 2 coisas rápidas a dizer. Primeiro, se era uma cagada, era só renunciar, querido, bem facinho. Não tinha, assim, dificuldade. E segunda, além de golpista, ainda são burros, né? Gravam uma reunião como essa, pelo amor de Deus. Sobre esse excesso de rastros que foram deixados, inclusive na sala, daqui a pouco a Raniele vai mostrar, na sala que Bolsonaro ocupa no PL, no celular do Mauro Cid, no computador do Mauro Cid, no computador do assessor do Bolsonaro, eu me lembrei do Albert Einstein. A inteligência do homem é limitada, a estupidez não. Agora vamos com a opinião de Kátia D'Angelis. Amadeu, o Ari tocou num ponto que é peça-chave aí dessa situação e peça-chave da investigação da Polícia Federal. Se nós não tivéssemos vivido no país tudo que a gente viveu ali no próprio dia da eleição, com toda aquela questão da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e tal, e depois, no dia 8, esse era apenas um vídeo de desespero de um político que está prestes a perder o seu mandato. A questão é o contexto. A gente tem esse vídeo, a gente tem essas falas, a gente tem as situações do dia da eleição, aquela questão das fiscalizações, Alexandre de Moraes tendo que se manifestar e fazer ali, porque o objetivo era fazer com que ele adiasse ali o pleito, adiasse o horário de votação. Quer dizer, o objetivo de tumultuar começou no dia da eleição, as ações, né? Aí tivemos o 8 de janeiro. Então, assim, é a conexão desse vídeo, dessas falas, que tá aí municiando a Polícia Federal. Então, quando o Ari fala que vê um presidente desesperado, realmente,
Se não tivesse acontecido nesse país tudo o que aconteceu logo depois, esse era um vídeo de desespero. Mas aí a gente vê que as coisas se conectam e a Polícia Federal está trabalhando em cima dessa conexão, né? Tanto é que o vídeo existia e agora foi que o vídeo veio à tona. Deixa eu informar quem está nos acompanhando, o João Carvalho já chegou, já está aqui com a gente. Olá, João, boa tarde. Boa tarde, Kátia, Poliana, Ari, Raniele e Amadeu. Então já o João entra aqui na resenha dos comentários. Deixa eu só mostrar sobre o Mauro Cid, porque o Bolsonaro está dizendo aí que fraude, e houve uma tentativa, meses a fio, de assessores próximos, de ministros do GSI, para encontrar uma fraude imaginária nas urnas eletrônicas. E o próprio Mauro Cid, em uma conversa com interlocutores, ele deixa claro que, apesar de todo o esforço, não foi detectado qualquer problema na urna eletrônica. Por favor, Ari, leia este trecho, é possível aí para você? Esse em amarelo? Isso. Vamos lá. Pode ampliar um pouquinho, Nájila? Vamos ajudar aí, Pronto. Nájila. Isso foi feito no dia da eleição em algumas cidades, em algumas urnas. Foi feito o tal do teste de integridade das urnas, que foram colocadas no lado e foram colocadas do lado. Elas foram testadas como se fossem eleitores normais votando, que é para o sistema poder identificar, não identificar que está sendo testado. É porque às vezes tem algumas chaves que digam, você está sendo testado, você não está no local onde deveria estar. Então, o procedimento foi o mesmo e não foi pego nada. Ou seja, o próprio Mauro Cid está informando que o grupo, gente mobilizada, hackers, para encontrar uma brecha e não foi encontrado nada. O próprio Longa-Manos do Bolsonaro, o ajudante de ordens, é assim como ele confessando que a urna eletrônica é a prova de fraudes. Vamos agora, seguindo Raniele. Aliás, o Mauro Cid, só para confirmar, Raniele, que nessa operação surgiram evidências e provas de fatos que o Mauro Cid não relatou na delação. E isso pode atrapalhá-lo. Exato, Amadeu. Ele que tinha medo de ser preso, né? Inclusive há alguns diálogos aí que foram transcritos pela Polícia Federal, ele mostra, né? Se isso não acontecer, serei preso. Ele mostra que tem um certo temor e isso acabou acontecendo. E para eles responderem em liberdade, ele fez um acordo de delação premiada que assustou a família Bolsonaro. A gente veio mostrando isso no ano passado. E essa delação ocorreu, está respondendo em liberdade, mas ele pode voltar a depor e pode, quem sabe, se for o caso, um pedido da própria PF, né, voltar a ser preso, se ele não falar tudo o que sabe. Porque esse vídeo todo já está sendo periciado pela Polícia Federal, foi encontrado no computador dele e já embasou essa operação de ontem. E o que eu escutei aqui em Brasília, Amadeu, é que, na verdade, essa investigação ela já está muito mais adiantada, né, do que essa operação de ontem, que chegou ao peixe grande, como eu escutei de alguns parlamentares, né? Inclusive, conversei com o deputado federal Merlong Solano, do Piauí, ele mostrou exatamente esse sentimento, né? Que era o tempo todo mostrando os pequenos, e agora chegou aos grandes, mas, na verdade, esse processo já está adiantado, e as próximas operações devem ser também nesse sentido, de buscar os financiadores. Agora a manchete da Raniele, que trata do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, Ari, ele que recebeu a Polícia Federal em casa, no apartamento em Brasília, em um hotel, para busca e apreensão. Porém, a polícia encontrou ilegalidades e ele acabou preso. Olha a manchete aí, Ari. Raniele Veloso 2. Valdemar Costa Neto não é réu primário e segue preso por porte ilegal de armas
e posse ilícita de pepita de ouro. A audiência de custódia acontece hoje. Vamos lá, Aniele. Exatamente, Amadeu, o presidente nacional do PL, ele dormiu na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, em uma cela de 5 metros quadrados, e ele já fez exame de corpo de delito, saiu da superintendência apenas para fazer isso, retornou e agora aguarda a audiência de custódia, que será na própria sede da PF, às 15 horas, ou seja, daqui a pouquinho. Valdemar Costa Neto, ele foi preso não no âmbito dessa operação, mas sim por porte ilegal de arma de fogo e também usurpação de um bem da União, de um bem natural, que foi uma pepita de ouro, 39 gramas, e a perícia da Polícia Federal mostrou que é de origem brasileira esse ouro e também de um garimpo ilegal. E por isso, como é um bem da União, ele foi preso por usurpação e esse é um crime inafiançável. Além dele, Amadeu, os outros presos, esses já no âmbito da operação, eles permanecem também presos e vão passar por audiência de custódia. Tem aí, olha, uma cartela. Com os nomes dos presos. Vamos lá. Exato. O Felipe Martins, ele vai passar por essa audiência, que é quando avaliam a prisão, se ele deve ou não permanecer, né, preso. Ele vai passar por essa audiência às 14 horas na Superintendência da PF no Paraná. Ele foi o assessor que apresentou ao Bolsonaro aquela minuta de golpe que Bolsonaro editou, que sugeria inclusive a prisão de Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que Bolsonaro editou e deixou apenas a prisão de Gilmar Mendes. Ele era o assessor de assuntos internacionais. Tem o Marcelo Costa Câmara, vai passar por essa audiência às 2h20 no Batalhão da Guarda Presidencial, aqui em Brasília. Ele era o número 2 da ajudância de ordens e ele já tinha sido alvo de outra operação sobre fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro. Rafael Martins de Oliveira, às 14h40, no Comando de Artilharia Divisionária da Divisão do Exército em Goiás. Ele é major das Forças Especiais do Exército e ele, Amadeu, teria falado com Mauro Cid no dia 14 de novembro para viabilizar R$100 mil para que os apoiadores de Jair Bolsonaro, isso já depois das eleições, no dia 14 de novembro de 2022, para que esses apoiadores viessem aqui fazer manifestações. Também tem o Valdemar e o Bernardo Romão, que era o 4º alvo de mandado de prisão. Esse está no exterior, fazendo um curso desde 2022, mas o Exército se pronunciou e disse que colabora com as investigações e já está providenciando o retorno do Bernardo Romão. Em nota, Amadeu, só falando da posição da defesa do Valdemar Costa Neto, em nota, a defesa dele se pronunciou, disse que essa pepita de ouro é avaliada em baixíssimo valor, custa em torno de R$10 mil, de acordo com a perícia da Polícia Federal, e ele disse que não há fato algum relevante para que essa prisão seja aí, que ele permaneça preso, né? E diz que a arma registrada tem uso permitido e que pertence a um parente próximo. Não é mais aquela versão que pertencia ao pai, é um parente próximo e que foi esquecida há vários anos no apartamento dele. Vamos lá. Rodar aqui com... Eu quero começar com o João, o caso do Valdemar aí, João Carvalho. Essa audiência de custódia, ele vai ser solto, você acha, nessa audiência? Porque, na verdade, não há interesse da justiça manter ele preso, até porque a polícia quer continuar seguindo ele. Eu sempre vou levantar a mesma coisa. Há mais coisas graves por trás disso aí. Isso daí, até agora, não é nada. Isso simplesmente não é nada do que vem por aí. Quem tem acompanhado a movimentação nos sites militares, nas Forças Armadas, sabe o que eu estou falando. Agora, quem tem acompanhado só o noticiário do dia a dia, não vai saber de nada, porque, na verdade, aqui se dividiu o país em duas castas, uma casta civil e uma casta militar. A casta militar tem as suas prerrogativas, que não era para ter em alguns casos, e a casta civil também tem suas prerrogativas. Não, eu queria que só que você me explicasse do Valdemar, porque se o crime é inafiançável, essa história aí da pepita de garimpo ilegal, por que ele vai ser solto? O que é que o crime é inafiançável? É pepita de garimpo ilegal?
Você pode ter, Amadeu, essa questão de... Não, eu estou só perguntando, eu não estou conheço. dizendo, o valor você pode ter em moeda ou em metal, alguns juristas já levantam isso, você pode ter até 10 mil reais. É exatamente o valor que estabeleceram. Quer dizer, quando foram fazer o laudo, já fizeram pelo ser solto, né? Ok. Agora, do ponto... Se você tiver 10 mil reais em casa, você não precisa justificar. Agora, se tu tiver 10.500, aí tu já tem que justificar. Vamos agora rodar aqui com as opiniões de vocês sobre desdobramento político já nessa eleição de 2022, porque o PL é o caixa maior, com 100 deputados, e naquela vez que dezembro, não foi, que o Valdemar entrou com o processo questionando as urnas da eleição, ele pegou uma multa de 22 milhões. No dia 22 de dezembro. Isso. Imagine agora, com ele preso e com essas provas de que o PL acolheu as tentativas de golpe, o que será do partido e desse fundo eleitoral? Quer dizer, são dois problemas. Um de imagem e outro pode ser financeiro também, Apoliana. Amadeu, eu acho que financeiro precisa primeiro se julgar como é que vai ficar a situação do partido. Ontem a Cíntia trouxe aquele tweet do senador que já fala em entrar com pedido de cassação do registro do PL. Então já gera uma insegurança jurídica para pré-candidatos neste momento. Inclusive o que eu já ouvi de ontem para hoje é que alguns pré-candidatos estão com receio de fato de entrar nessa chapa do PL mais na frente, serem questionados diante de alguma insegurança jurídica, e aí sim a questão financeira, numa eventual cassação desse registro, claro que o TSE deve deliberar sobre o caso, ou seja, com a redistribuição desse fundo, ou com a volta aos cofres públicos. O momento é muito mais de desconfiança dos pré-candidatos do que, de fato, de uma perda financeira efetiva nesse momento, que precisa ser analisado pelo TSE. Vamos lá. Mais alguma informação, Raniele, sobre o caso? Não, Amadeu, só lembrando que Valdemar Costa Neto, ele não é réu primário, ele já foi preso e condenado no caso do Mensalão, então isso é um agravante para essa audiência de custódia. Sobre a questão das eleições, o PL já está fazendo várias conjecturas sobre como é que vai ficar esse cenário para as eleições municipais, porque eles têm aquela meta ousada de mais de 1.000 prefeituras e a partir de agora eles vão fazer uma série de análises mais em respeito a Bolsonaro. Se esse caso agora manchar um pouco ou o suficiente para atrapalhar os planos dele, a imagem do partido, eles vão tentar, isso é uma coisa assim de bastidor, que a gente ouviu, inclusive ali as pessoas próximas, né, do PL, que eles vão tentar fazer esse descolamento de imagem para não atrapalhar a questão do desempenho do partido. Agora, tem esse fato, né? O senador Humberto Costa, ele já, até perguntei, olha, ele já representou, inclusive, eu estou aqui, inclusive, com a peça, vou mandar aqui para vocês, mas, enfim, é uma peça grande, ele já representou a Procuradoria-Geral da República, tá aí, ele já representou, e aí ele fala até em examinar com uma lupa as contas do PL, porque é isso que a PF fala, que, inclusive, há uma suspeita de uso do dinheiro do partido para financiar essa tentativa de golpe. E tanto que eles usaram o dinheiro do partido para fazer essa auditoria em dezembro de 2022 do resultado das eleições. Então, é um risco para o partido, sim, mas internamente, dentro do PL, eu conversei com alguns deputados do PL, eles estão assim naquele clima, não, Bolsonaro, ou Valdemar Costa Neto vai conseguir sair da prisão, vai conseguir provar ali que realmente conseguiu formar o maior partido do país. Obrigado, Raniele Veloso. Bom carnaval. Bom carnaval para todos vocês. Tchau, tchau. Olha só, por falar em carnaval, Farol, no sítio Mirante do Lago, tem carnaval, meu Farol? Com música ao vivo. Muito bom. Começa domingo, hein? Atenção, olha a atração de domingo lá no restaurante e sítio Mirante do Lago, Ari. Domingo, gente, a partir do meio-dia, o Fio Cabriola vai estar animando quem for ao restaurante Sítio Mirante do Lago, ali no Rodoanel. E quando for segunda-feira? Segunda-feira, dia 12, vamos lá. Segunda-feira, mais atração ao meio-dia. Nájila Alves.